Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucy França, sou cirurgiã dentista, trabalho na área de DTM e dor orofacial. Trago aqui informações para vocês terem uma vida mais leve e sem dor. Quanto mais eu convivo com pacientes de dor, mais eu percebo a necessidade que vocês têm de receber informações para entender o caminho que vocês devem seguir para sanar tudo isso. Vocês muitas vezes ficam perdidos, indo para médico em médico, deixando a dor cronificar. O que é isso? A dor, em vez dela ser tratada no momento inicial, com uma dor aguda, que seria mais fácil de ser resolvida, ela se transforma numa dor crônica, muito mais complexa, com outros fatores envolvendo tudo isso, muitas vezes por falta de orientação. Então, eu vou hoje usar um caso real de uma pessoa que me escreveu pedindo ajuda, e eu questionei a ele: posso usar o seu caso para explicar para mais e mais pessoas? Porque dessa forma eu consigo te orientar e também pessoas que possam ter sintomatologia ou um quadro parecido com o teu também vai usufruir desse conhecimento. Como ele aceitou, eu vou trazer o caso dele hoje aqui para vocês. O nome dessa pessoa que me escreveu solicitando auxílio, informação, é Vinícius Silva. E eu vou escrever todo o relato e eu vou compartilhar aqui lendo o relato todo dele e depois nós vamos trabalhar partes por partes deste relato, combinado? Olha só. Doutora, boa tarde. Aqui vai um relato meu e gostaria muito da sua resposta. Quando minhas enxaquecas começaram, eu passava muito estresse e situações que me faziam muito mal no trabalho. Depois disso, comecei a ter enxaqueca diária e já fiz todo tipo de tratamento com remédio e nada. Começou usando capacete e eu achei que fosse ele e troquei 3 vezes sem solução alguma. Após isso, já acordava e dormia com dor. Meu pescoço, eu sentia um alto incômodo nele e suspeitava de pressão. Mas hoje em dia tomo propanolol e mesmo assim continua o incômodo. Começou as dores nos seios da face e muita dor na mandíbula. Queria saber se tem como esta causa das dores ser a DTM e se melhora após o tratamento. Aqui já tentei vários remédios: propanolol, amitriptilina, nortriptilina, venlafaxina, topiramato e torval. Meus sintomas são dores de cabeça forte, dor nos seios da face, ao redor da cabeça, cabeça dolorida, dor na mandíbula, às vezes tensão nos ombros e trapézio e dor atrás dos olhos. Minhas dores começaram usando o capacete e senti uma dor no encontro das sobrancelhas e ficava tonto com uma forte dor de cabeça. Comprei vários capacetes e depois as dores viraram diárias. Ele comentou que está vendo os meus vídeos e daí foi atrás de uma consulta de DTM com um médico do SUS. Ele me receitou 2 medicações, colocou 4 agulhas em pontos no meu rosto. Ele diz estar perdido na vida por causa da dor e também com uma depressão forte por causa de tudo isso, gente. A pergunta é: poderia me dar uma ideia se isso tudo pode ser a causa? Então, gente, um relato como esse, temos várias informações aqui e talvez o profissional da saúde, o profissional que deveria te orientar, talvez não entenda sobre dor. Nós temos um déficit muito grande de profissionais da área da dor no Brasil. A medicina da dor, ela não é ensinada dentro das universidades. O conhecimento sobre a dor vem junto com outras áreas dentro da graduação. Não tem uma cadeira específica ensinando sobre dor. Quem vai entender sobre dor? Profissionais que buscam esse conhecimento fora da universidade. São chamadas de especializações. Em algumas áreas da saúde já existem essas especialidades, como na minha área, como cirurgiã dentista, nós temos especialidade em dor na odontologia.
Algumas outras áreas têm capacitações, não necessariamente especialização, mas todo profissional da saúde deveria buscar conhecimento sobre a dor para conduzir vocês que tanto sofrem. Neste caso, Vinícius, quando você começa a ter uma situação e acaba não tendo a orientação precisa, a dor se vai se prolongando e você vai tendo aquilo que nós chamamos de dor crônica. Então nós vamos fazer um diagnóstico superficial aqui. Nós estamos trazendo um caso, um relato. Eu não peguei outras informações, eu não fiz uma anamnese completa em você, eu não fiz exame clínico em você. Tudo isso precisaria para que a gente pudesse fechar um diagnóstico. Então não leve essa nossa condução aqui como diagnóstico do seu caso, mas sim como orientação do que você precisa buscar e você precisa fazer para conseguir controlar essa dor e voltar a ter uma vida equilibrada. É nesse sentido que nós vamos conversar. Combinado? Prestem bastante atenção nisso, porque eu não tenho condições aqui de definir um diagnóstico apenas com um relato como esse. Precisaria de muito mais informações. Mas, entre nada e um pouco, eu vou ficar com um pouco. Então, eu vou trazer um pouco dessa informação para vocês. Ok? O Vinícius começa assim. Quando minhas enxaquecas começaram, eu passava muito estresse e situações que me faziam muito mal no trabalho. Então, gente, a grande maioria das pessoas vão ter, em situações de tensão, de estresse, de preocupação, a dor deflagrada. A dor é um aviso do teu corpo de que não está legal. Tem uma situação causando alteração da sua fisiologia. Tem uma alteração acontecendo. Então, é importantíssimo que você sente dor, entenda que precisa, em alguns momentos, dar uma parada e observar como estão os seus estressores. A grande questão é que, naquele momento, quando você está embolado no meio dos problemas, é muito difícil você parar e falar, ok, vou resolver. Vamos supor aqui, ele colocou que o problema era o estresse no trabalho. Algumas pessoas não conseguem largar aquele trabalho. Algumas pessoas não conseguem diminuir o estresse no trabalho. E a gente começa a escalar em problemas e problemas sem solução. Então não é por aí que nós vamos. Vamos pensar no seguinte. Existem fatores de estresse no trabalho de todo mundo. Como você lida com esse estresse? É a pergunta. Então muitas vezes a gente precisa passar por processos de autoconhecimento, autopercepção, compreensão de como eu lido com as situações na minha vida e como eu tomo decisão frente a essas situações. É uma caminhada, eu sei que longa, mas necessária trazer isso aqui para vocês. A enxaqueca, ela é uma doença genética. Quem vai ter enxaqueca? Quem tem esta característica dentro do DNA dela. É uma doença que ela vai, por várias outras situações juntos, ela vai deflagrar para uma enxaqueca. Tem pessoas que vão passar por estresse enormes e não vão desenvolver a enxaqueca, porque não tem essa característica. Se você tem na sua família paterna ou na sua família materna esse DNA, a probabilidade de você ter enxaqueca é muito grande. Enxaqueca, gente, ela é uma síndrome, ela não é uma dor de cabeça. Tem várias outras situações acontecendo junto com a enxaqueca. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar contigo é o seguinte: entenda o assunto enxaqueca. Entenda quem é enxaqueca. Existem vários profissionais aqui na internet que têm essa informação. Eu vou deixar aqui nos comentários o contato de uma profissional que fala bastante sobre enxaqueca. Acompanhe, entenda essas características dessa dor de cabeça. Porém, é importante ser dito que o estresse é sim um deflagrador. Na área que eu trabalho, disfunção temporomandibular, nós temos duas delas, a articular e a muscular. Na muscular, 80% dos casos de DTM são musculares. A grande maioria delas está relacionada sim a essas situações de estresse. E nós temos que trabalhar o estresse, controlar os estressores para ter resultado no controle da dor. A gente não pode ficar focando na dor, nós temos que focar em você e todo o seu comportamento frente a tudo isso. Como está a sua estrutura de vida, como está a sua administração de tempo, como estão os seus momentos de prazer, como está a sua vida no todo. E tudo isso precisa ser avaliado e organizado. E muitas pessoas vão dizer, doutora, está um caos, está tudo um caos. Daí a gente não tem saída, gente. A gente não pode se entregar à ausência de saída. Nós temos que olhar de pouquinho, tá? Dentro do caos, dentro de tudo, todos os problemas, o que é possível ser feito e devagarinho ir limpando um a um. Porque
porque senão a gente se entrega ao não tem o que fazer. Não é isso que a gente propõe aqui. A gente propõe a vocês enxergarem aonde está o fiozinho desse novelo todo embolado e aonde está a pontinha para que a gente possa puxar e começar a organizar e realmente renovelar tudo isso, não emaranhado, mas ele realmente fazendo com que você possa ter uma qualidade melhor de vida. E daí ele diz o seguinte, ele começou a ter enxaqueca diária. Então, a partir do momento que você tem uma enxaqueca diária, ela é chamada de crônica. E aí você precisa entender quem é a dor crônica. A dor crônica, ela é uma resposta a uma alteração da sua fisiologia. Teu organismo todo já mudou. Eu sei que para vocês que não são da área da saúde, entender sobre informação dolorosa que sai daqui, chega até no cérebro, eu sei que é complexo, mas eu vou tentar explicar de uma forma simples para vocês. A dor de cabeça, ela está muito próxima ao cérebro, mas a dor de qualquer área do teu corpo, ela vai até o cérebro, é lá dentro, no córtex cerebral, isso tudo vai ser interpretado. Então nós temos uma via que leva essa informação, chamada via de dor nociceptiva, são os neurônios que levam essa informação. Quando você tem dor diária, esse sistema neurológico ele está alterado, e aí você não consegue simplesmente com uma medicação resolver tudo isso. Precisa de mais fatores acontecendo para que você chegue no controle da dor. E aí você me diz assim, eu já tomei vários remédios, propanolol, triptilina, nortriptilina, venlafaxina, e o que eu preciso deixar claro aqui para você, não é somente com medicação que a gente controla uma dor crônica. A partir do momento que você tem uma dor crônica, que é o teu caso, a medicação é necessária. Sim, para quê? Reestabelecer esse sistema químico de informação da periferia até o teu sistema nervoso central e do sistema nervoso central até a periferia. É importante reorganizar esse sistema, mas não é somente com medicação. Nós vamos nesses quadros precisar identificar como está a sua qualidade do sono. Quem está nervoso e estressado no trabalho não dorme. Quem não dorme aumenta o risco à dor, altera a sua fisiologia. Precisamos melhorar a qualidade do sono. Sem sono, não tem como controlar a dor. Precisa de uma qualidade. Mas, doutor, é uma bola, é um ciclo que uma coisa leva a outra. Mas é importante que você entenda. Sono de qualidade necessário. Atividade física imprescindível. Não tem como você conseguir controlar a sua dor, essa que você está me relatando, sem ter uma rotina de atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos meia hora de atividade aeróbica. Ah, não tenho tempo, não dá tempo. Vai correr em volta da quadra. Alguma atividade física precisa ser feita para o seu organismo voltar a funcionar. Isso aqui é uma máquina, gente, e essa máquina precisa funcionar. Alimentação saudável. Muitas vezes quando você está, não sei se é o teu caso, mas quando você está deprimido, quando você está chateado, você se afunda onde? No doce. E aí a coisa vai piorando cada vez mais. Uma alimentação com qualidade é o que vai te trazer o melhor resultado. Então, quando nós falamos de enxaqueca crônica, nós temos que entender que o tratamento ele vai além da medicação. É um comportamento que você precisa começar a mudar. Se afirma em 2 partes do seu discurso aqui. Já fiz tratamento com todos os remédios e nada. Entendem que não é a medicação? A medicação é necessária. Não dá pra gente, em caso de dor crônica, ficar sem medicação. Mas não é ela que vai resolver. É isso muito, muito importante que vocês entendam. Precisa de muito mais. E você precisa de um profissional que te oriente frente a isso. Porque você, como paciente, muitas vezes não vai entender que caminho eu vou. Precisa de um profissional da medicina que entenda de dor para te guiar frente a esse desafio que é o controle da dor crônica. E aí você, em 2 momentos, também relata que tudo isso está relacionado ao capacete. Você sente como se o capacete fosse o problema. E aí você troca de capacete, troca o formato do capacete. Isso é muito comum com os pacientes de dor cervical, de dor no pescoço. Eles falam do travesseiro. Para você o capacete, para algumas pessoas o travesseiro ou o colchão, e troca de colchão, e os estudos mostram que não é isso a questão. Nós temos uma sensibilização da fisiologia do teu corpo causada pelo excesso de informação que o teu cérebro está recebendo sobre essa dor, e você fica com uma coisa chamada hipersensibilidade à dor. Então você tem um corpo que ele está preparado para ter dor, para receber esse estímulo nervoso. A CEP, de uma certa forma, ele tem um instrumento, sim, que pode ter acelerado esse processo pelo uso diário e tudo mais,
Uma coisa muito importante, eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre um paciente que falou, ele usa moto há muito tempo, mas ele nunca tinha feito uma viagem a longa distância. E ele fez essa viagem com 7 horas de duração em cima da moto e começou com um zumbido. E muito dessas questões, gente, vem do tensionamento desta região cervical pela postura que vocês ficam numa motocicleta. E a gente não pode separar as coisas. A dor de cabeça não está separada da cervicalgia, que não está separada da DTM, que é uma das perguntas que você me fez, e no final a gente vai falar sobre isso. Mas sim, tudo isso está interligado. Você relata assim: meu pescoço, senti alto incômodo nele e suspeitava de pressão, mas hoje em dia tomo propanolol e mesmo assim continuo incômodo. Então, definitivamente não é medicação. O que nós precisamos pensar? Você tem tensionamento nessa região? Muito provavelmente sim, pelo estresse, pela postura em moto, tudo isso que você tem vivido, você tem tido alterações. E você fala que você tem incômodo às vezes no trapézio, às vezes quando ele está mais tensionado. Precisa sim de uma terapia miofacial, um profissional que vai alongar sua musculatura nessa região cervical. Um fisioterapeuta que entenda de dor. Não é qualquer profissional que vai fazer isso para você. É importante. Eu sei que fica difícil para vocês encontrarem os profissionais, gente, mas eu preciso dar o alerta aqui de que o profissional que entende de dor vai ser o melhor para você. E trabalhar uma liberação chamada liberação miofacial nessa região cervical, diminuindo a tensão. Ok, doutora, não tenho nem dinheiro, nem condições, nem possibilidades. O que eu faço? Então comece a conhecer o seu corpo e relaxar sua musculatura. Faça você automassagem, coloque bolsas térmicas, faça um banho quente, deixe cair aquela temperatura, depois faça uma boa massagem na região, mas isso, gente, diariamente. Não dá para ser algo, quando eu estou com dor. A partir do momento que você tem alterações, você precisa fazer uma automassagem frequente aqui nesta região. E aí ele relata que começaram as dores nos seios da face e na mandíbula. Se tem relação, sim, tem relação. Os estudos têm mostrado que pacientes com enxaqueca, a grande maioria deles também tem DTM. São duas regiões muito próximas. E o tratamento da enxaqueca é um, o tratamento da DTM é outro. E vocês precisam entender que quando vocês têm as duas, precisa tratar de formas diferentes. Neurologista cuida da enxaqueca, cirurgião dentista cuida da DTM. Porém, a base disso tudo é a mesma, contração muscular, muitas vezes, o estresse gerando tudo isso, a falta de sono, a falta de atividade física, a falta de uma alimentação saudável, tudo isso vai gerando essas alterações que vocês têm. E o foco principal da pergunta dele, que eu quero deixar claro aqui para vocês, queria saber se tem como essa causa das dores ser da DTM e se melhora após o tratamento. Tem relação com a disfunção, mas a disfunção não é a causa principal disso tudo. A causa principal disso tudo é o teu comportamento frente ao seu estresse no trabalho. Essa compreensão de como está a sua vida e como você se relaciona frente aos estressores é o mais importante. Porém, para você chegar nisso agora, tendo dor, é difícil. Qual a caminhada que você deve fazer inicialmente, então? Primeira coisa, encontrar um profissional de qualidade para a sua enxaqueca, um neurologista que entenda de enxaqueca. Nem todo neurologista trabalha com essa área. Eles podem até saber, dentro da formação deles, ter estudado um pouco, mas existem profissionais que só estudam isso e eles vivem em congressos, em trabalhos, em artigos, vendo o que tem de melhor hoje na literatura. Então, um neurologista especialista em dor de cabeça seria o melhor para você. Um cirurgião dentista especialista em dor de DTM, como você comentou que você foi num profissional. Quais orientações ele te deu? Siga essas orientações. Então aqui você tem 2 profissionais que precisam te ajudar. Terceiro profissional, fisioterapia. Precisa dessa fisioterapia para liberar essa região do pescoço. E o mais importante de todos esses nesse momento, a psicologia. Por quê? É muito comum toda essa situação gerar um desconforto dentro do coração, um desconforto mental, porque traz sofrimento, dor traz sofrimento, a ausência de informação traz medo, a falta de um tratamento eficaz traz frustração e tudo isso vai gerando em você alterações na saúde mental e por isso você coloca no finalzinho da sua mensagem: estou tendo uma depressão profunda. E não é incomum? Por quê? Porque vai gerando toda uma insegurança no coração de vocês pela ausência de informação, pela ausência de saída, pelo que eu faço agora, doutora? Como eu faço tudo isso?
Então, se você for me perguntar qual caminho eu sigo, o primeiro ponto é: ouça mais sobre dor crônica. Aqui na internet tem zilhões de informações sobre isso, para que vocês comecem a ter a caminhada no controle da dor. Não se afundem no não tem mais nada para fazer, eu não sei mais o que fazer, eu estou perdido. Está perdido? Existem profissionais que podem te orientar numa caminhada crescente de compreensão e controle disso tudo. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é busque mais informações sobre dor. Nós temos um blog chamado Blog Dor Crônica, com milhões de informações. Eu sei que para vocês é difícil entrar dentro de um site como esse, cheio de informações e buscar aquilo que vocês querem. Por isso nós estamos aqui. Eu tenho um grupo chamado Grupo de Mentoria, onde eu vou orientando os pacientes sobre a caminhada que se deve fazer. São possibilidades, gente, que eu digo para vocês que vocês podem buscar para sanar essa dor e esse incômodo que vocês sentem. Então, primeiro ponto, busque informações sobre dor crônica. Segundo ponto, observe os seus estressores e comece a verificar o que dá para fazer para diminuir. Aumente a sua respiração, faça uma atividade física que te traga tranquilidade mental. E aí, busque um profissional da saúde mental para te orientar, para que você possa trazer de volta para a sua fisiologia um equilíbrio entre mente e corpo. Eu sei que não é isso que vocês querem ouvir. Eu sei que vocês gostariam que eu fizesse assim. Trate a DTM e tratando a DTM todos os seus problemas vão ser resolvidos. E não é verdade, eu não posso fazer isso. A DTM é uma doença que está linkada com várias outras. No seu caso, como eu falei, eu não posso fazer diagnóstico aqui, mas eu vou sugerir a você para ir atrás desse diagnóstico. Realmente é uma enxaqueca? Você tem realmente uma enxaqueca? Ou uma cefaleia do tipo tensional? Quem te falou que é uma enxaqueca? Enxaqueca tem uma característica bem específica. Eu tenho alguns vídeos aqui, seria interessante vocês verem os vídeos de enxaqueca, os vídeos de cefaleia tensional, os vídeos de DTM, que às vezes você não tem uma enxaqueca. Porém, se você tem um diagnóstico de enxaqueca, ok, é uma enxaqueca. Se for uma enxaqueca crônica, ela já é crônica. Além dela ser crônica, você agora tem uma doença crônica, que é um diagnóstico. Você precisa entender sobre doença crônica. E você precisa entender da DTM e das dores no pescoço. Então, esta compreensão é importante. E aí, com profissionais de qualidade, você vai entendendo cada passo que você deve dar. Medicamentoso, tratamentos minimamente invasivos e a sua parte. Mas o mais principal, gente, de tudo isso é você entender a sua parte. A sua mudança de comportamento. Como você pode fazer para equilibrar todas essas situações. Eu sei que num vídeo como esse eu não tenho como dar todas as orientações para vocês, por isso eu faço a mentoria, é um acompanhamento de um mês, onde eu vou orientando, e mesmo dentro da mentoria é só um passo a passo, e depois vocês vão ter que subir outros degraus cada vez mais para controlar tudo isso, mas pelo menos é um início. Sabe a bolinha, o novelo de lã que eu falei? Você todo emaranhado, você achar a pontinha e começar a puxar devagarinho e ir resolvendo cada coisa dessas. Então, essa seria a informação que eu teria para dar para você aqui nesse momento. Sim, você tem uma doença crônica. Sim, você tem uma DTM provavelmente. Sim, você tem uma dor de cabeça que pode ser uma enxaqueca, que pode ser uma cefaleia do tipo tensional, que precisa ser diagnosticada. Mas mais importante do que tudo isso, você precisa de orientação. De um profissional que possa pegar na tua mão e te direcionar por todo este processo. E para isso, o primeiro passo é seu. Você precisa buscar e ter vontade de entender um pouco mais sobre o mundo da dor, ok? Se você também tem percebido isso no teu corpo, uma dificuldade de compreensão de tudo que está acontecendo, escreva aqui nos comentários, vamos conversando sobre tudo isso e eu vou percebendo a necessidade de vocês e vou trazendo mais e mais informações aqui para vocês, ok? Se você já está inscrito no canal, dê o seu like para a gente espalhar essa notícia. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Vamos espalhar a informação de que dor crônica sim tem possibilidade de ser controlada. Ok, pessoal? É uma jornada que tem sempre um início e precisa dar o passo para esse início. Eu convido vocês a fazerem essa jornada de conhecimento sobre a dor crônica e sobre a compreensão de que vocês fazem parte deste tratamento. Como doutora, com conhecimento. Busque e busque e busque mais e mais informações. Até a próxima, pessoal.